Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Enio Lopes. A gente está em mais uma aula de técnicas de programação 2. A gente está trabalhando aí com a linguagem de programação C. E na última aula a gente falou um pouco aí sobre como trabalhar com strings. A gente viu que é um pouco diferente de outras variáveis aí. Então a gente abordou na aula passada um pouco de como manusear essa variável, como atribuir um valor para ela dentro da sua linha de código, que não é simplesmente ir lá com o sinal de igual para atribuir um valor. A gente precisa usar uma função para isso, então aí a gente usou a função strcpy, que basicamente é string copy, ou seja, você copiar um valor para uma string. A gente viu aí que dentro da declaração de variáveis, a gente declara as strings com variáveis do tipo char, porém a diferença delas para uma variável do tipo char é que a char ela armazena apenas um caractere e o sinal de identificação aqui a gente vai usar o C para caractere e o S para string. Então, por exemplo, aqui nesse bloco de código aqui, eu peço para o usuário tentar adivinhar uma senha e vou armazenar esse valor que ele tentou aí na variável tentativa. Então, como essa variável está declarada aqui, ela é uma string, aqui eu já estou falando que o tamanho dela é de 20 caracteres, e para que isso pudesse ocorrer, eu tive que identificar aqui que, olha, eu vou reservar um espaço numa string para guardar o valor lá na variável tentativa. Então, gente, outra coisa que a gente falou na última aula também é que uma das formas de eu atribuir valor para uma string, como eu não posso simplesmente chegar aqui dentro do código e fazer isso aqui, ó, tentativa recebe teste. Se eu pedisse para imprimir essa variável aqui, ela não teria resultado. Vamos lá. Deixa eu só bloquear aqui, que está embaixo. Quando a gente coloca barra barra, a gente transforma tudo em comentário, só para ele ignorar essa parte de baixo ali. Pelo menos por enquanto. Então transformei tudo aquilo em comentário. Então, transformar isso aqui também em comentário. Ops. Então, fiz aqui, ó. E para provar para vocês que não funciona, vamos lá, ó. Printf o valor da variável tentativa é, aqui eu tenho que reservar um espaço para string, e aqui eu vou chamar a variável tentativa. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, temos um problema aqui, ó. Tá vendo, ó? Erro na linha 7, que é essa linha aqui, ó. Então, fala que está errado esse tipo de expressão aqui do tipo array, ou seja, esse vetor aqui, ele está errado porque eu não posso simplesmente atribuir valor dessa forma. Por outro lado, ó, vamos transformar isso aqui em comentário e vamos aqui na frente de tentativa fazer aqui teste. Será que agora vai? Então, gente, vamos testar aqui como que vai ficar isso, ó. Vamos lá. Compilar e rodar. Ó, o valor da variável tentativa é teste. Tá vendo aqui, ó? Atribuir a variável tentativa, o valor teste. E aqui eu estou apresentando a variável. Então, ou seja, se eu declarar aqui em cima, vai funcionar perfeitamente.
Mas a gente tem ainda o seguinte problema aqui. A gente precisa atribuir o valor dessa variável tentativa ao longo do código. Então, de que modo que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer aqui na atribuição de variáveis, igual a gente fez agora, ou a gente pode fazer também da seguinte forma. Aqui. Digite um valor para variável tentativa. E aqui eu vou ler o valor e adicionar na variável. E ele vai me apresentar esse valor. Então, vamos tentar rodar aqui. Deixa eu apagar esse valor atribuído anteriormente. Ou eu posso até deixar esse valor aqui, porque tudo que eu fizer nessa parte aqui, que vai ser após o primeiro bloco de código, ele vai escrever em cima da variável. Mas como a gente quer testar essa situação, vamos deixar ela vazia mesmo. Então eu vou chamar aqui de Chinforinfolha. Então, olha, ó, o valor da variável tentativa é Chinforinfolha. Ou seja, então eu posso atribuir o valor para uma variável utilizando aí a função scanf. Dessa forma vai funcionar, eu vou conseguir atribuir dentro do código. Mas vamos supor que eu não quero fazer isso, nem na declaração de variáveis e nem através do scanf pedindo para o usuário informar um valor. Vamos colocar que eu queira definir o valor dessa variável em dado momento. A gente já viu que não podemos simplesmente fazer igual uma variável do tipo inteiro ou do tipo real e atribuir o valor utilizando aí o sinal de igual. Quer ver, ó? Vamos testar novamente. Ele vai dar um erro para a gente. Então, como que a gente resolve essa situação? Bom, as strings elas têm algumas particularidades. E para isso, existe uma biblioteca aí, um cabeçalho, que ele tem uma série de funções para trabalhar com strings. Então ele vai permitir a gente fazer algumas coisas aí com as strings. Então a gente usa aí a biblioteca ou o cabeçalho string.h. Então, quando a gente declara isso aqui, ele traz para a gente uma série de funções que podem nos auxiliar aí a trabalhar com strings. Uma delas é a função strcpy. Basicamente, vamos falar aqui ó, de string copy, ou seja, ela copia um valor para uma string. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer da seguinte forma. Nessa parte é bem parecido com o Excel, gente. Quando nós escrevemos uma fórmula aqui, uma função, ele já mostra embaixo uma espécie de um assistente que diz basicamente o que a gente tem que fazer ali dentro daquela função. Então, ó, ele mostra o que eu tenho que identificar aqui. Um item e o outro item, ou seja, o primeiro item é para onde eu quero copiar a informação. Então, no caso, é a nossa variável aí, tentativa. O segundo item é a informação que eu quero copiar. Então, eu posso fazer isso também de duas formas. Eu posso transportar o valor de uma variável para outra. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a variável chamada senha, que está com o valor n. Então, vou colocar aqui, ó, senha. O que essa função vai fazer, gente? Ela vai pegar o valor que está armazenado na variável senha e transportar para a variável tentativa. Vamos testar se dá certo. Aí, ó, o valor da variável tentativa é n. Então, deu certo. Eu posso transportar o valor de uma variável do tipo string para outra. Ah, mas eu não quero pegar uma variável, eu quero simplesmente colocar uma palavra. Igual se eu fizesse lá, variável tentativa vai receber, sei lá, chinforinfolha. Eu posso também fazer isso aqui, ó.
Shin for in folha. O que eu estou falando? Falando que a variável tentativa vai receber o valor aí Shin for in folha. Então, a estrutura é essa. strcpy, abre parênteses, nome da variável que eu quero transportar a informação, vírgula, a informação ou o nome da variável que eu quero copiar para a variável que eu indiquei anteriormente. Então agora eu estou falando que eu vou transportar a palavra Shin for in folha para a variável tentativa. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Aí, ó. O valor da variável tentativa é Shin for in folha. Então, funcionou também. Bom, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui basicamente é um resumo aí da aula anterior. A gente falou aí do uso dessa função strcpy. Mas hoje a gente cai num outro dilema. E aí, vamos apagar isso aqui. E vamos aqui, opa, aqui é comentário mesmo. Vamos aqui ver como que a gente compara aí uma string. Pessoal, aqui eu tenho uma... Opa, tá errado os nomes aqui. Senha e tentativa. Então, deixa eu explicar para vocês, gente, o que que esse código faz. Como vocês já perceberam, criei duas variáveis aí com nomes bem sugestivos, senha e tentativa. Variáveis do tipo string. Então, falei que elas têm no máximo 20 caracteres aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário tentar adivinhar a senha. Ele vai digitar essa informação e eu vou armazenar essa informação na variável tentativa. E, em seguida, eu vou comparar a variável senha com a variável tentativa. Se a variável senha for igual à variável tentativa, eu vou apresentar na tela senha correta. Caso contrário, eu vou apresentar senha incorreta. Muito simples, né? A gente já viu aí o comando if, o else. Então, não é para ter segredo. Vamos lá, vamos compilar o código aqui. Ele vai pedir para eu tentar adivinhar a senha. Bom, eu sei que a senha é Enio. Então vamos lá. Enio. Deu senha incorreta. Temos um problema. Então, eu digitei a mesma senha que eu tinha definido aqui e ainda assim deu incorreto. E notem, gente, que esse é um dos perigos que a gente tem na programação. Porque ruim não é aquele código que dá um problema e te mostra o erro e para tudo na hora. Ruim é quando acontece esse tipo de erro, que o que acontece? O código vai executar mesmo assim. Então, o código é executado, porém, está acontecendo alguma coisa errada. E aí? Como que a gente resolve isso? Bom, antes de mais nada, vamos só definir que essa comparação está sendo feita da forma correta. De que forma que a gente faz isso? Vamos lá, vamos transformar aqui em comentário. Eu vou esquecer que as variáveis senha e tentativa são do tipo string e vou declarar elas do tipo inteiro aqui, ó, senha e tentativa. Ponto e vírgula. Vou falar aqui, ó, que a variável senha recebe 10, variável tentativa recebe 20. Então, vou comparar aqui. 10 é igual a 20? Não é, certo? O resultado vai ser falso. Se o resultado for falso, então essa parte do código não vai ser impressa. Vai ser impresso sem incorreta. Vamos só testar para ver se o raciocínio deu certo.
senha incorreta. Aí tudo bem. Só que naquela hora do nome também estava dando certo. Aliás, estava dando errado. Estava dando senha incorreta. Vamos agora, então, igualar as variáveis aqui. Variável senha vale 20. Variável tentativa vale 20. Então agora eu estou falando aqui, ó. Se 20 for igual a 20, o que é verdadeiro, então a gente vai ter um resultado lógico verdadeiro. Se o resultado daqui for verdadeiro, vai executar esse bloco de condição. Else, ou seja, se não, vai executar esse bloco. Então, ou seja, vai executar se o resultado lógico for verdadeiro. Por outro lado, aqui vai executar se o resultado lógico for falso. A gente já viu aí lá no if e no else. Então vamos tentar comparar agora. 20 é igual a 20. Senha correta. Por quê? Porque vai apresentar a frase senha correta se as duas variáveis forem iguais. Ou seja, a gente já viu que o nosso problema não está aqui no if e no else, porque ele apresentou corretamente. As variáveis também estão declaradas de forma certa. Tanto é que a gente conseguiu usar lá o strcpy para fazer a cópia de um valor para a variável tentativa. Então, vamos voltar aqui ao nosso problema anterior. E vou tirar esses valores numéricos. Vamos tentar fazer de uma outra forma. Ó. Eu vou definir aqui, de início, que as duas variáveis são iguais. Ó. Variável senha igual a n, variável tentativa igual a n. E não vou pedir para o usuário digitar nada. Então vou colocar aqui como comentário também. Mesmo assim, ele apresenta para mim senha incorreta. O que acontece, gente? Não é o if que está errado, não é a declaração de variáveis que está errado. O que muda é que assim como a gente tem algumas especificidades da string para atribuir valor, o mesmo acontece na hora de fazer a comparação de uma string com outra. Também não posso simplesmente utilizar o operador relacional de igualdade para compará-las. Não funciona dessa forma. E como que eu resolvo isso? Existe uma função também aí na biblioteca, aí no cabeçalho aí, string.h, que faz a comparação entre strings. E como que ele funciona? Bom, vamos lá. strcmp de comparação. Então, vamos lá. Parecido com a estrutura da outra função, strcmp, abre parênteses, variável que eu quero comparar, ou seja, variável senha, vírgula, a outra variável que eu quero comparar, variável tentativa. Comparei as duas variáveis. Essa comparação, gente, ela vai retornar para a gente um valor. Esse valor ele acontece de que forma? Ele é um valor que vai poder ser 0 ou 1. Ou seja, se essa comparação for verdadeira, a variável vai retornar para a gente o valor 0. Então, o resultado dessa função vai ser 0 caso a variável senha seja igual à variável tentativa. Por outro lado, se elas forem diferentes, o resultado vai ser 1. Ou seja, eu sei que se as variáveis forem iguais, vai ser o resultado igual a 0. Mas eu coloco aqui, se 0, senha correta. Então, peraí, eu preciso fazer aqui a comparação desse resultado com o parâmetro que eu quero definir. Aí eu vou pegar essa função, fazer isso aqui, ó.
Aí sim eu uso o operador relacional de igualdade a zero. Ou seja, se o resultado dessa função for igual a zero, a senha está correta. Se o resultado dessa função não for igual a zero, então vai aparecer senha incorreta. Lembrando que o resultado da função vai ser zero se ambas forem idênticas. Caso contrário, o resultado será 1. Então, vamos tentar rodar aqui. Tente adivinhar a senha. Apesar de eu ter definido lá em cima, ó, eu reativei aqui o printf e scanf. Ou seja, o valor que eu redigitar aqui vai sobrescrever no valor armazenado até então. Então, eu vou digitar aqui novamente Enio. Ó, senha correta. Agora ele comparou corretamente. Então, eu posso tirar isso aqui, para não falar que tem truque, e vamos recompilar. Tenta adivinhar a senha. Enio, senha correta. Vamos fazer agora, ó, fazer um teste com uma senha errada, né? A gente sempre tem que testar todas as possibilidades aí para ver se o nosso código não está suscetível a falhas. Então vamos colocar aqui senha chinforinfolha. Senha incorreta. Ok. Então, gente, nós vimos aí que a gente pode comparar uma variável com a outra utilizando aí a função strcmp. Mas eu não preciso comparar só uma variável com a outra. Eu posso também comparar uma variável com um valor, assim como a gente fez lá no strcpy. Então eu posso comparar a senha com a palavra aqui, ó. Então vamos lá. E aí aqui eu não peço para o usuário informar nada. Então aqui eu atribuo o valor para a variável senha. E aqui eu estou comparando a variável senha com a palavra Enio. Isso aqui vai resultar um resultado 0 ou 1. E se for 0, então vai apresentar a senha correta. Caso contrário, vai apresentar a senha incorreta. Vamos ver? Opa, senha correta. Ou seja, eu posso usar a função strcmp tanto para comparar variável com variável, quanto variável com um valor aí do tipo string. Ou seja, gente, então nós vimos aí já o uso de duas funções. A função strcpy e a função strcmp, que é basicamente o modo da gente comparar variáveis aí e o modo da gente atribuir valor para variáveis. Então, a gente percebe que são algumas estruturas diferentes que a gente tem para trabalhar com strings, que mesmo sendo variáveis que a gente possa declarar e utilizar ao longo do código, elas têm algumas características específicas que divergem um pouco das variáveis convencionais, sejam elas do tipo inteiro, do tipo real, ou seja, int, float, double. Então elas têm alguns métodos diferentes para trabalhar com elas. Então a gente pega a lógica que a gente conhece, convencional, usa o sinal de igual para atribuição, usa o operador relacional de igual para fazer a comparação, porém, se for uma string, a gente precisa utilizar aí algumas funções para poder trabalhar com elas um pouco mais a fundo. Então é isso. A aula dessa semana é sobre o uso dessa função. Só para incrementar aí, vou deixar uma complicaçãozinha para vocês aí. Então, vamos lá. Então aqui, gente, nós vimos como atribuir um valor usando a função strcpy e como valores
para strings utilizando função CMP. Bom, então, como usar o strcpy e o strcmp. Agora que a gente aprendeu um pouco melhor como manusear strings, vou passar para vocês um exercício que a gente já fez no passado. Um exercício que a gente fez ainda quando era na época do Visual, que consistia basicamente em fazer o cálculo da aposentadoria de uma pessoa. Aquele código era um pouco mais complexo, então não vamos entrar na parte dos cálculos e tudo mais para não tornar isso muito extenso. Basicamente, a gente vai ter então o seguinte. A gente vai definir aí regras para a pessoa se aposentar. Regras para a pessoa se aposentar. Então, não vamos levar em consideração o tempo de serviço, mas vamos falar só do quesito idade. Idade. Então, vou falar aqui 65 anos para homens ou 60 anos para mulheres. O que vocês vão fazer? Solicite para o usuário informar o sexo e a idade. E com base nas respostas, informe se o usuário pode se aposentar ou não. Então, gente, nós temos aqui nossa regrinha. Então, o critério para a pessoa poder aposentar é a idade. 65 anos para homens ou 60 anos para mulheres. Então, a gente vai pedir aí para o usuário informar o sexo e a idade, e com base nessas respostas você vai informar se o usuário pode se aposentar ou não. Então notem que aqui vocês vão ter que pedir para o usuário informar duas informações. Uma do tipo inteiro, que vai ser a idade, e outra que é o sexo. Para tornar isso mais difícil, não tentem criar mecanismos do tipo digite 1 para o sexo masculino, 2 para o sexo feminino. Não. Você vai ter que ler a variável sexo como uma string. E aí sim você vai trabalhar com ela aí utilizando as funções que a gente já viu anteriormente aí, certo? Então, aqui ó. Variável o sexo deverá ser uma string, ou seja, não é para tentar burlar ou criar algum outro mecanismo para evitar trabalhar com string. Então é isso, gente. Fica a proposta do exercício aí. É pequeno, bem tranquilo. E é isso. Agradeço aí a atenção de todos. Até a próxima. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo aí, através de e-mail, através do Facebook. Obrigado, galera, e até mais.